História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 10 de março de 1242. Morre Dom Vasco Mendes de Sousa, meu 25º avô, rico homem, senhor da Casa de Sousa, governador de Bragança e de Panoias. Dom Vasco Mendes de Sousa, rico homem, senhor da Casa de Sousa, governador de Bragança e de Panoias, nasceu em 1200 e morreu dia 10 de março de 1242. Era filho do conde Dom Mendo Gonçalves de Sousa, o Sousão, e de Dona Maria Rodrigues Veloso, neto paterno de Dom Gonçalo Mendes de Sousa, o Bom, e de Dona Urraca Sanches de Celanova, e neto materno do conde Dom Rodrigo, o Velho, e de Dona Moninha Fraz. Dom Vasco Mendes de Sousa foi um nobre cavaleiro medieval português, senhor da Casa de Sousa, representante de uma família com enorme influência face ao poder régio, cujo auge do seu poderio senhorial se destacou durante a fase final do reinado de Dom Sancho II de Portugal. Biografia. Dom Vasco Mendes de Sousa era filho do conde Dom Mendo Gonçalves de Sousa, o Sousão, e da sua consorte Dona Maria Rodrigues Veloso. O conde Dom Mendo era por sua vez filho do célebre Dom Gonçalo Mendes de Sousa, o Bom. Dom Vasco Mendes de Sousa pertencia assim a uma das mais prestigiadas famílias da mais alta aristocracia portuguesa dos séculos XII e XIII. O testamento de Dom Sancho I e o conflito sucessório. Antecedentes: o testamento e a divergência nobiliárquica. Companheiro de armas e mordomo de Dom Sancho I, o irmão de Dom Vasco Mendes de Sousa, Dom Gonçalo Mendes de Sousa, foi, juntamente com Lourenço Soares de Ribadouro, Gonçalo Soares, Pedro Afonso de Ribadouro e Martim Fernandes de Riba de Vizela, executor testamentário daquele rei. Teria de fazer valer os direitos do rei no caso do seu testamento não se cumprir como o mesmo havia estipulado. O infante não concordou com o testamento deixado pelo pai, no qual teria de ceder terras às suas irmãs, equiparadas a ele em título, e recusou cumpri-lo. Desta forma, os primeiros anos do reinado do sucessor, Dom Afonso II de Portugal, foram marcados por violentos conflitos internos entre o rei e as suas irmãs Dona Mafalda, Dona Teresa e Santa Sancha de Portugal, a quem Dom Sancho legara em testamento, sob o título de rainhas, a posse dos castelos de Montemoro Velho, Ceia e Alenquer, com as respectivas vilas, termos, alcaidarias e rendimentos. Ora, Dom Afonso, tentando evitar a supremacia da influência dos nobres no seu governo, pretendia centralizar o seu poder, mas para isso incorria contra as irmãs e, em último caso, contra o testamento paterno, do qual Dom Gonçalo ficara encarregue de defender. Este, como executor testamentário, e talvez por ter sido um grande companheiro do rei, foi o que mais agiu em defesa das últimas vontades de Dom Sancho, empenhando-se em fazê-las cumprir e jurá-las solenemente. Assim é perfeitamente compreensível que Dom Gonçalo tivesse defendido intensamente a posição das infantas, sobretudo nas terras onde dominava como tenente, Montemor Novo, Sesimbra, Lisboa, Sintra, Torres Vedras, Abrantes e Óbidos, além das já referidas, inaugurando um período no qual os Sousas, firmes apoiantes da realeza portuguesa, se lhe opunham pela primeira vez. Alguns dos 5 grandes nobres citados juntaram-se a ele na defesa da posição das 3 rainhas de Portugal, Dona Teresa, Dona Sancha e Dona Mafalda. Mas alguns permaneceram do lado do rei. Sabe-se que Lourenço Soares de Ribadouro se terá mantido ao lado do novo rei, sendo esta posição também compreensível dado o estreito vínculo que unia a Casa de Ribadouro à Casa Real. Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, fora pupilo de Dom Egas Muniz, o Aio, e mais tarde várias damas daquela família haviam educado infantes, como o caso de Dona Urraca Viegas de Ribadouro, tia de Lourenço, que educara a Rainha Mafalda. Conflito. A posição de Dom Gonçalo Mendes de Sousa teve consequências imediatas para a família. A sua saída do cargo de mordomo, no qual é substituído por Martim Fernandes, levou a que assumisse abertamente a causa das infantas irmãs do rei, e como acérrimo inimigo da política centralizadora de Dom Afonso II. No ano seguinte, em 1212, Dom Afonso II intimou as irmãs para que lhe fizessem restituição das terras herdadas. Em respostas, as 3 infantas rainhas, Dona Teresa, Dona Sancha e Dona Mafalda, recolheram-se no fortíssimo e quase inexpugnável castelo de Montemoro Velho, que era da primeira e estava guardado por Dom Gonçalo. As tropas reais, chefiadas por Martim Anos de Riba de Vizela, fizeram frente às comandadas por Dom Gonçalo Mendes de Sousa. Este conflito seria resolvido com a intervenção do Papa Inocêncio III. O rei indenizaria as infantas com uma soma considerável de dinheiro, e a guarnição dos castelos foi confiada a cavaleiros templários,
mas era o rei que exercia as funções soberanas sobre as terras, e não as infantas. Porém os Sousas seriam renegados durante todo o reinado, e assim sendo saíram de Portugal, refugiando-se noutras cortes peninsulares. O regresso da família Sousa. A morte prematura de Dom Afonso II, em 1223, permitiu o regresso dos Sousas, que aproveitaram a minoridade de Dom Sancho II de Portugal para readquirir a influência. De facto, no assento da demanda entre as infantas e a coroa, estabelecida em 1223, reinando já Dom Sancho II, e com a qual afirmava a infanta rainha Dona Mafalda que o castelo de Montemor poderia ser entregue a 8 fidalgos. Dom Vasco Mendes de Sousa terá participado já nesta concórdia. A entrada de Dom Vasco Mendes de Sousa na corte. Em 1224, com o seu irmão Dom Gonçalo Mendes de Sousa de novo na mordomia, Dom Vasco Mendes de Sousa consegue as suas primeiras tenências, pois nesse mesmo ano figura na documentação como governador da terra de Panoias. Pouco depois, na doação de Aljustrel à Ordem de Santiago, figura como tenente de Bragança, governo que parece ter acumulado com o de Panoias. Atividade fundiária. Enquanto que Dom Gonçalo Mendes de Sousa não parece ter dado muita atenção à gestão do património familiar, o mesmo não se poderá dizer de Dom Vasco Mendes de Sousa, figurando numerosas vezes nas inquirições gerais como protagonista de vários conflitos, foi responsável de graves destruições nas terras de Lourenço Fernandes da Cunha, e teve também conflitos com Gil Vasquez de Sobrosa na região de Panoias, dos quais o mosteiro de Pombeiro parece ter acarretado algumas consequências, dado que Dom Vasco compensa este mosteiro com herdamentos perto de Sabrosa. Teve vários haveres, nomeadamente nos concelhos de Passos de Ferreira, Panoias e Celurico de Basto, beneficiando com doações, sobretudo, a Ordem do Hospital e o Mosteiro de Pombeiro. Morte e posteridade. Dom Vasco Mendes de Sousa faleceu a 10 de março de 1242. Sendo um importante benfeitor do Mosteiro de Pombeiro, foi lá sepultado. A tampa da sua sepultura, epigrafada, estava colocada no pavimento das escadas da igreja, por baixo do pórtico. Sepultura de Dom Vasco Mendes de Sousa, filho de Dom Mendo Gonçalves de Sousa, o Sousão, em Pombeiro de Riba Vizela. Nota: o crescente no pomo da espada é a representação mais antiga que se conhece de heráldica de família, Sousa, num túmulo. Descendência. Dom Vasco Mendes de Sousa não casou, mas teve um filho natural de uma barregã, de nome desconhecido. Dom Rui Vasquez de Sousa, senhor de Panoias, que, segundo os nobiliários, terá herdado umas propriedades na terra paterna de Panoias, casou com Dona, senhora de nome desconhecido, Mendes de Aguiar, meus 24º avós.